Fala galera, tudo bem? Vídeo de hoje para tratar do Bolsonaro. O Bolsonaro em si, ele não é o nosso maior inimigo, sequer um inimigo o é. Ele é um personagem, eu vou destrinchar ele, na minha opinião ele é um personagem, ele exerce o seu papel com maestria, mas o principal vilão atual nosso é o bolsonarismo e devemos agradecer ao Bolsonaro por ele ter jogado luz nessas trevas que estavam ali escondidas. Né? As trevas escondidas parecem um pleonasmo, né? Mas não, essas trevas estavam escondidas, mas era possível enxergar se você procurasse. Agora com o bolsonarismo ele lançou luz nessas trevas. Então eu vou explicar isso direitinho. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Ivo, sou professor atualmente na Federal Fluminense. Se inscrevam no canal, há várias aulas aí sobre economia, métodos quantitativos, utilização de softwares, e agora a gente vai discutir um pouco sobre política e economia. Então, após a vinheta, já deixa seu like e se inscreve aí no canal. Bom, meus amigos, é o seguinte. Então, nós temos aí um problema grave aí que é o bolsonarismo, né? Para quem não conhece esse problema, quem acha que o problema tá de boa, não tem nenhuma complicação, sinto informá-los que não é bem assim. Infelizmente, o bolsonarismo é algo que é preciso ser entendido e para entender bem é preciso conhecer o que está falando. Então, a princípio, nós vamos aqui falar um pouco, mais ou menos 5 minutos sobre o bolsonarismo. Então, a ideia é a seguinte: bolsonarismo sendo entendido erroneamente como Bolsonaro. Isso está completamente errado. O Bolsonaro representa um grupo e não necessariamente ele faz com que esse grupo siga. Se você pegar as passeatas, por exemplo, dia 7 de setembro, e perguntar para essas pessoas 2, 3 anos antes de 2018 quem era Bolsonaro, eles simplesmente vão desconhecer. Então, Bolsonaro ele é um representante e graças a esse grupo muito coeso, com ideias muito próximas e um poderio econômico enorme, ele ascendeu ao poder. Então, a gente precisa discutir exatamente em que ponto vocês estão querendo combater simplesmente a consequência e não a causa do problema. Para mim, o Bolsonaro é uma consequência e não uma causa. Então, do ponto de vista textual, eu acho que o bolsonarismo ele não é um capacho do Bolsonaro, né? Pelo contrário. O Bolsonaro é quem representa esse grupo, ou seja, ele serve a esse grupo. O bolsonarismo quem é? O fascismo brasileiro, de uma classe que odeia o Estado, mas depende dele para quase tudo, inclusive para salvaguardar seu patrimônio. Isso é um ponto importante, porque a maioria dos bolsonaristas tem bens, possui meios de produção, são pessoas que geralmente não são funcionários públicos, são pessoas que enriqueceram, às vezes são novos ricos, às vezes são herdeiros de família e, obviamente, precisam do Estado para salvaguardar seu patrimônio, ou seja, a propriedade privada ali depende do Estado ali para exercer o seu papel de controle. E mais, essa propriedade privada geralmente é difusa, ela vem ali de uma apropriação meio esquisita, geralmente um uso capião de alguma terra muito grande no interior aí do país, utilizada para fazer ali uma produção agrícola que a gente não consegue entender muito bem. Além disso, vem do déficit fiscal para garantir retornos improdutivos elevados, ou seja, o cara conseguiu produzir alguma coisa, tem capital, não quer necessariamente continuar produzindo, ele pode emprestar ao governo recebendo juros elevados, porque o governo necessita, dado o extenso programa econômico de déficit fiscal que tem pressionado os juros para cima. Pressionado o desemprego para garantir mão de obra barata, isso eu nem preciso explicar o porquê, e economia fechada para não se abrir à concorrência internacional. Além disso, odeiam com todas as forças os excluídos históricos do processo de acumulação econômico, como minorias raciais, mulheres e pessoas com deficiência. Isso só para dizer do início, né? Fora, eles são xenófobos, principalmente o pessoal do Sudeste com o pessoal do Nordeste. Eles odeiam também grande parte dos identitários brasileiros, né? A cultura brasileira eles querem extinguir.
E odeiam também o dólar barato, pois facilitava a importação e a concorrência, entupia os aeroportos com brasileiros de verdade, ao invés de apenas estrangeiros. Essa classe sequer consegue falar sem afetação de voz. O próprio Bolsonaro e vários bolsonaristas têm problema clássico de dicção. Eles não conseguem pronunciar de forma fácil certas palavras, ou uma língua presa, ou um sotaque muito acentuado, ou uma afetação na voz, uma imposição. Eles não são pessoas que conseguem falar o português como língua mater, como se fosse um nativo. Se você falasse, é como se sou eu falando inglês, ou seja, eu tenho algum sotaque ali, algum accent que afeta um pouco a minha pronúncia. No entanto, muitos ou quase todos só dela conseguem se utilizar, ou seja, não sabe outra língua para falar. Obrigado, Bolsonaro, obviamente, por tirar esses seres das trevas e agora na luz fica mais fácil identificá-los e evitá-los. Ou seja, o Bolsonaro trouxe à tona exatamente esse grupo que é muito coeso e tem essas características. Assim sendo, quando você analisa o episódio lá da Van, é isso que você tem que entender. O Bolsonaro serve esse cara e serve várias pessoas com esse estereótipo, essa característica muito comum. E mais, o discurso do Bolsonaro é o discurso deles, né? Na verdade, não existe ali um sentimento de rebanho. A grande maioria não é gado, principalmente quem tem poder econômico. A grande maioria lidera esse processo dando dinheiro e fomentando pessoas que são o que eu chamo de idiotas úteis, né? Então esse Luciano Hang, entre outros bolsonaristas, são como não sei qual é o nome do cara do Wizard, entre outros banqueiros, entre outros empresários. Esses são os caras aí que realmente têm ódio aí basicamente a tudo que eu falei. Então é isso, para mim o bolsonarismo não é o grande problema, então é o bolsonarismo e não necessariamente o Bolsonaro, né? Então a gente precisa entender que o Bolsonaro ele é uma consequência, ele não é uma causa. Então simplesmente fazer o impeachment do Bolsonaro não necessariamente vai resolver o problema do país. Vai ajudar, mas não vai resolver.